Bem-vindo, signo de Libra, bem-vindo a mais uma leitura aqui no canal Tarô da Raquel. Seja bem-vindo, signo de Libra, para mais uma oportunidade de despertar a sua consciência através do tarô. E essa leitura é para todas as pessoas do signo de Libra, lembrando que cada um tem o seu mapa astral, tem o seu ascendente, tem a sua lua, tem as suas movimentações planetárias, e essa leitura é geral e não vai ressoar com todas as pessoas do signo de Libra, porque cada um é diferente. Então, essa leitura é para falar sobre vida profissional, carreira, desenvolvimento profissional e materialidade através do trabalho cotidiano do signo de Libra para janeiro de 2022. Vamos se concentrar na energia do trabalho e tudo que envolve carreira profissional, trabalho, desenvolvimento profissional e a entrada da materialidade através do trabalho executado por você, signo de Libra, seja você homem ou mulher. Vamos lá. Vida profissional de Libra para janeiro de 2022. O que a gente pode apontar das energias profissionais para Libra? 4 de ouros, valete de ouros, 5 de espadas, 7 de copas, as de espadas, cavaleiro de espadas, o carro, o eremita, o mundo e o 4 de copas. E no fundo do maço, o 7 de copas. E aí, gente, vamos conversar que tem umas coisinhas aqui, né? Uns puxãozinho de orelha, né? Umas lição de casa para fazer. Isso aqui, falar sobre conduta, falar sobre comportamento, falar sobre a sua postura, como você está agindo profissionalmente, porque essa leitura é para a vida profissional. Autossabotagem, fazer coisas erradas, em desarmonia, escondidas. O que é que você anda fazendo que as pessoas não podem saber? Que você está fazendo de fininho, na calada da noite, preocupado se alguém está percebendo os seus movimentos, as suas intenções, o seu comportamento. Isso é fora do padrão. Isso é um desvio fora do padrão. E aqui a gente não vai entrar em moralidade, em certo ou errado. A gente está falando o que a carta mostrou. A sua conduta, o seu comportamento, as suas escolhas, as suas decisões para a sua vida de trabalho. E conselho, o tarô é conselho, é orientação, escuta quem quiser, né? Pega o que ressoar com a sua vida. Então, saíram essa carta de conflito na sua percepção, conflito no como você enxerga o seu trabalho, como você enxerga a sua carreira, como você enxerga a sua profissão, como você enxerga os seus colegas de trabalho, como adversários, como concorrentes, como pessoas incapazes, e só você tem capacidade, só você tem razão, só você tem o certo, só você detém o conhecimento, o poder, as estratégias. Essa percepção tá errada. Na realidade, tudo tá errado, né? São duas posturas completamente erradas, deturpadas, que vão te causar muito problema e muito sofrimento. Porque você tá enxergando as coisas de um prisma e de uma perspectiva
totalmente distorcida da realidade, deformada da realidade. Sete de copas. Da mesma forma que nós falamos aqui, o que é que você está fazendo escondido, pé ante pé, que as pessoas não podem saber? Porque se as pessoas não podem saber, se as pessoas não podem te ver, é porque você está fazendo escolhas erradas. Você está indo pelo caminho mais fácil, do ganho mais rápido, do que é conveniente para você, das vantagens, das oportunidades ilícitas e morais. Emocionais também, porque o 7 de copas, ele fala das escolhas erradas que nós fazemos para satisfazer o nosso emocional. Por que nós fazemos essas escolhas erradas? Por que a gente procura o caminho mais fácil? O que é que a gente quer afogar nas nossas mágoas, ou nos entorpecer, ou nos fazer aquele buraco emocional ser saciado, colocando algo no lugar que nunca vai preencher essa carência, essa falta, essa necessidade que é gerada pelo emocional e que distorce cada vez mais a sua mentalidade, a sua percepção, a sua postura, gerando guerras, conflitos, discordância com a realidade, deformando a sua percepção e colocando você numa posição cada vez pior de combate, de conflito, de briga, de discórdia. E aí a gente está falando que nada disso te agrada, né? Porque parece que a sua vida está estagnada e ela vai continuar estagnada. Porque quanto mais desvio você escolhe, quanto mais o caminho mais fácil você escolhe, quanto mais esse comportamento inadequado e essas percepção emocional distorcida da realidade, ela vai te causando uma insatisfação, uma paralisação, dúvidas, insegurança, instabilidade emocional e vai refletir no material. Porque, como eu disse para você, o conflito no seu ambiente de trabalho já está instaurado. A partir do momento que você se acha superior em qualquer situação e que você está concorrendo, disputando para ver quem é o melhor, quem vende mais, quem consegue mais, as pessoas começam a perceber, começa a ficar um ambiente tóxico, afeta o trabalho, afeta o dinamismo profissional, os projetos, os ideais, as metas, e tudo fica estagnado, parado, bloqueado, porque a energia está contaminada, porque os valores estão contaminados, porque o comportamento, a postura, o sentimento está distorcido. A dúvida, a incerteza, a insegurança, está tudo deformado. Então, vamos falar dos arcanos maiores. O eremita é uma carta que pede para você, signo de Libra, reavaliar. Reavaliar o quê? A sua estrutura mental, as suas metas, os seus objetivos. Quem é você na fila do pão? Quem é você nesse ambiente trabalhista? Enxerga
O que é que você quer desenvolver na sua vida? Aonde você quer chegar? O que você quer construir? Porque o 4, ele é escolha. O 3 é uma escolha, é uma decisão, é uma superação, é vencer a si próprio. E o 4 é a ação, é a atitude. O que é que você está fazendo para construir? O que você está fazendo para se desenvolver? O quanto de investimento material você está fazendo para você, para os seus sonhos? A partir do momento que você acha que você está vivendo uma guerra, um conflito, que você está disputando trabalho, clientes, vendas, oportunidades, e que seus colegas de trabalho são seus oponentes, a partir do momento que você está fazendo coisas para tirar vantagem de uma situação, de um momento, de uma pessoa, de um cliente, de uma empresa, seja lá o que for, você está se auto-sabotando, você está cavando a sua própria cova. Você não está sendo uma pessoa honesta, confiável, íntegra. E talvez você pode se prejudicar, cometer erros, porque o seu emocional tá tão deturpado, tá tão conflituoso, as suas escolhas emocionais sempre são pelo prazer, pelo imediatismo, pelo aqui e agora, sem pensar no futuro, nas consequências, nas ações dos seus atos, das suas escolhas, das suas atitudes. Então tá precisando pensar, refletir, enxergar, buscar ajuda, enxergar de onde começou tudo isso, essa insatisfação, essas crenças, esses bloqueios, essa necessidade de ser melhor, de competir com as pessoas. Da onde veio esse sentimento de que as pessoas não são confiáveis? A gente está falando de quem? Das pessoas ou de você? Porque quando você enxerga nas pessoas erros, defeitos, conflitos, você tem que se perguntar por que incomodou tanto você? O que mexeu tanto em você para causar esse desconforto e essa paralisação? O entendimento, a razão, a compreensão, não do que os seus olhos veem, do que está ali no cotidiano do seu trabalho, mas do seu mundo interno, que precisa de muita reflexão, porque saíram cartas de conflito, o 5 de espadas, 2 número 4, 2 número 7, e a gente está falando do seu plano mental e do seu emocional, que estão correligados. O que você coloca poder, o que você acredita, quando você enxerga as coisas deformadas, com uma percepção distorcida da realidade, mexe com o seu emocional, porque você está enxergando uma fantasia que só você enxerga. O conflito está dentro da sua cabeça. Então precisa de uma pausa, de uma reflexão, de um entendimento, de uma luz sobre o seu mundo mental e emocional que estão correligados. E quando você pensa, analisa, raciocina, questiona, busca ajuda profissional se você não consegue raciocinar sozinho, pensar sozinho para enxergar você, os seus defeitos, a sua autossabotagem, o que você está fazendo para se destruir e se prejudicar. Quando você procura essa compreensão, essa luz, vem uma nova perspectiva, vem uma nova consciência, ou pelo menos a gente espera que venha um novo pensamento, uma nova mentalidade, portas que vão se abrir
Coisas novas vão acontecer que vão exigir de você uma postura de abandonar o passado e assumir seus erros, suas sombras, seus problemas que precisam ser superados, porque isso leva tempo, mas precisa de uma atitude agora, precisa de ímpeto, de coragem, de culhão, para abandonar quem você era, as suas metas erradas, as suas escolhas erradas, os seus desejos inconsequentes e imaturos, abandonar padrão de comportamento, crenças, posturas erradas e assumir uma nova postura e rápido. Saber para onde você vai, com uma nova postura de se comprometer com a sua vida profissional, com o seu desenvolvimento profissional, com o que você quer construir, porque você vai começar de novo, você vai começar do zero, com esse valete de ouros. Você vai ver o que você tem, qual é o seu saldo bancário e vamos começar de novo, com uma nova postura, com uma nova mentalidade, com um novo posicionamento de ação, de atitude, se comprometendo com o que você escolhe, se comprometendo com as consequências do que você faz, do que você fala, do que você escreve, do seu comportamento com as outras pessoas e principalmente o que você quer desenvolver de material para a sua vida, com bases sólidas, honestas e lícitas, para onde você tem que ir, qual é a decisão que você tem que tomar, quais são os procedimentos que você tem que fazer para construir uma realidade verdadeira, sólida, com constância, com transparência, com integridade. E quando você faz isso, aí tem o equilíbrio, porque a carta do mundo é uma carta de equilíbrio que fala, ok, você venceu a si próprio, você venceu suas limitações, os seus bloqueios, a sua insegurança, o seu comportamento errado, inadequado, as suas escolhas, você se superou. Ou você está em busca desse superar e encontrar um equilíbrio e fazer essa energia girar e se transformar com consciência, com disciplina, sabendo para onde você está indo e principalmente quais são as mudanças, muitas mudanças que você tem que fazer e rápido. Então, o seu jogo, ele na realidade ele é um alerta, né? É uma luz vermelha que tá piscando e tá falando para você, Libra, para um pouco, tira o pé do acelerador e começa a olhar suas atitudes, começa a olhar o que você tá fazendo, o que você tá fazendo quando ninguém vê, o que você tá pensando quando você tá sozinho, aonde você tá depositando a sua energia, quais são as escolhas que você tá fazendo e quais são as consequências disso para sua vida e para sua realidade. E o quanto você tem clareza das escolhas erradas, dos caminhos errados, das escolhas horríveis que você está fazendo para sua vida, para o seu futuro, para sua vida. Qual é que isso aqui é um conflito da sua percepção. Você está olhando o mundo de uma forma distorcida, fora do real. Você já se perguntou o porquê? De onde isso começou? Quando isso começou? Por que foi despertado isso? E como você tem que fazer para consertar essa bagunça toda que você fez na sua vida profissional? O quanto você tem que trabalhar a sua mente com o novo comportamento, com a nova atitude, se comprometendo com a sua história profissional, se
comprometendo com o que você faz, fala, escreve, promete? Começar uma coisa nova precisa fechar e terminar as coisas antigas, já começadas. O novo só começa quando o velho termina. Eu não entendo no seu jogo essa carta como algo novo. Eu entendo essa carta no seu jogo como algo que precisa ser finalizado. Etapas que precisam de muita reflexão para ser finalizada, para ter uma conclusão, para ter um fechamento e seguir com um novo padrão de conduta. Porque não adianta você começar o ano de 2022 com o mesmo comportamento inadequado, com a mesma percepção distorcida e cometendo os mesmos erros do passado. Aí não vai ter nada de novo em 2022, só vai ter uma reprodução do que foi 2021, 2020, 2019. Porque quanto tempo você está nesse padrão de escolhas ruins, de comportamentos inadequados, de uma visão distorcida da realidade? O quanto você está fugindo de assumir a verdade e assumir uma postura condizente com a sua realidade de vida profissional? Precisa fazer mudanças, precisa fechar ciclos, precisa concluir algumas histórias inacabadas para poder avançar de uma forma diferente na construção de uma realidade fundamentada em bases sólidas e não em ilusão, e não em coisas que vem uma onda e apaga e leva, ou um vento sopra e modifica todas as nuvens. Precisa ter muito pé no chão, precisa ter muita consciência, clareza mental, para ter essa postura de assumir, se comprometer e se responsabilizar com a sua história, com a sua vida, com o seu desenvolvimento e o que acontece quando você usa o seu livre-arbítrio. Combinado, Libra? Então pense em tudo isso, pega o que servir para você e bola para frente, que a gente só tá começando. A gente só tá começando uma história de 12 meses aí pela frente. Tem muita leitura, tem muita conversa, tem muita orientação do tarô. Um beijo gigante para você, Libra, e a gente se vê na próxima leitura.